Vamos aqui mais um vídeo, né, meus queridos? Tudo na santa paz de Deus. Eu espero que todos estejam na santa paz de Deus. Vou falar aqui alguns textos bíblicos, né, que vai falar sobre que nem todos, né, servem os mesmos Deus, né, o mesmo Deus, né. Aparentemente todos acham que servem, mas o que a palavra de Deus, a Bíblia diz, né? Bem, vou mostrar para vocês. Essa daqui é onde eu faço, né, as minhas pesquisas. Olha a grossura, gente, que é a minha Bíblia grande, né, que vem com referências, né, para eu estudar os textos bíblicos que vêm, né, falando de um assunto que eu coloco aí os meus vídeos para vocês. E alguns textos bíblicos eu vou ler mediante a minha palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu amo essa Bíblia. Tá? E vamos falar, né, alguns textos bíblicos, né, para vocês procurarem a essência desses textos bíblicos, tá? Não vou falar o meu nome porque todos, né, vão ver aí embaixo o meu nome, né? Mas as pessoas querem ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, né? E se este vídeo chegou até você, né, é porque Deus viu que você já estava precisando, né, dessa informação. Então, vou mostrar para vocês, a partir de hoje, né, como eu preparo os meus estudos, né. Aqui está o caderno que eu coloco o tema, né, do que eu vou fazer, né, e fica aqui, né, anotando para poder botar lá postar os vídeos aí na internet, né, na rede social. Bem, gente, gostando ou não, fica aí até o final desse vídeo para você aprender onde fica mais um pouquinho que vai falar sobre Deus e principalmente dizer que nem todos, né, servem o mesmo Deus, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos ver, né, o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Vejamos aqui, gente. Provérbios fica mais um pouquinho à frente, né, de Salmos, tá? Vejamos aqui. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 25, que passa a nos dizer assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas por fim leva à morte. Né? Às vezes nós achamos, né, que o caminho que nós estamos andando, né, é o certo, né? Mas o que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia, o que ele inspirou os profetas a deixar escrito para que nós ficássemos sabendo, né? Que ele deixou bem claro aí, né, que todos os caminhos, né, aos olhos do homem é correto, né? Mas muitos levam à morte, né? Então, nós devemos pensar bastante, né? Se o caminho que parece bom nem sempre é direito. Essa é a essência desses textos, tá, gente? Ó, vou repetir. A essência do livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, e Mateus, capítulo 7, versículo 21. Bem, vamos ver esse também, né? Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículo 21. O que diz aí? Porque o caminho que parece bom nem sempre é direito, né? Vejamos aí, Mateus, capítulo 7, versículo 21. Veja só o que Jesus disse aos seus seguidores quando ele esteve aqui na terra. Nem todo o que me disserem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que está nos céus e que faz a vontade de Deus, não é? Vocês viram, né? A complementação do versículo 22 desse mesmo capítulo, né, diz que muitos dirão naquele dia, né, Senhor, Senhor, e não profetizamos, né, no seu nome, não fizemos curas em seu nome, não expulsamos demônio em seu nome, né? O que Jesus diz que vai fazer? Ele, no versículo 23, diz: mas lhe declarei, né? Nunca vos conheci, afasta-se de mim, você que é contra a lei.
Nós temos que ter muito cuidado, né? Se dizemos que estamos seguindo, né, a religião verdadeira e servindo a Deus, como muitas pessoas falam, né, que Deus é um só. Não. Vocês viram aí na palavra de Deus que Deus é só um para a religião verdadeira. Muitos estão seguindo um Deus falso, né? Vejamos o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. A essência destes dois textos que eu citei agora é a seguinte: duas estradas, só uma conduz à vida. Para vocês verem, né? Tanto o livro de Mateus, né, capítulo 7, versículo 13 e 14, como o Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, né? Este último versículo, capítulo e versículo que eu citei aqui, ele complementa o livro de Mateus, Deuteronômio, né, capítulo 30, versículo 19, né, complementa o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Bem, vejamos mais outra referência, né, para dizer para vocês, né. É 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 e 6, Salmo 83, versículo 1, que a essência dele é muitos deuses, só um que é verdadeiro, né? Também João capítulo 17, versículo 3, que diz que significa vida eterna, né? Que nós temos que conhecer a Deus e a Jesus Cristo, né? E 1 de João capítulo 5, versículo 20, né? A essência dele, vocês, para dizer, não querer ler o texto todo, né? E não querer falar o texto todo, só fala a essência, que é conhecer a Deus verdadeiro, é essencial à vida, viu? Nós temos que conhecer a Deus e saber a diferença entre o que há em quem é Deus verdadeiro, Jeová, e Jesus Cristo, o Filho de Jeová, que está no livro de João, capítulo 17, né, versículo 3. Esse é o ponto que nós devemos, né, separar, né, porque tem muitos, né, que dizem, né, que Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus, mas é abaixo do Pai dele. Jesus nunca quis usurpar o lugar do Pai dele. Eu deixo esse meu vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, dizendo para vocês que vocês são muito especiais para Deus, para a sua família, para seus amigos, amigo de verdade, viu, gente? E para mim também, tá? Aqui neste canal vocês podem ter certeza, plataforma ou o que vocês chamam, né? For-you, ou como vocês chamam, né? Vocês têm uma amiga, tá? Que Deus dê saúde, paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade aí no trabalho de vocês, e muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, compartilhando, comentando, fazendo download dos vídeos, né? E muito obrigada por isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fui!